Oi, gente, tudo bem? Tudo tranquilo? Vamos para a parte 2 do tema recursos, conceito e princípios. A aula passada a gente falou sobre o conceito de recurso. Se você não assistiu, assiste. Tem gente que acha que é bobo, aquilo não é bobo, porque ninguém vai ficar te perguntando o que é recurso, mas é muito importante você saber o que é um recurso para não fazer besteira, principalmente na tua atividade prática, tá? Agora a gente vai falar de alguns princípios recursais importantes. Mas antes disso, lembrando, me dá uma força, vamos, não custa nada, se inscreve no canal, ajuda. O meu canal, sério, eu faço isso aqui com muito amor, com muito tesão, para não dizer outra coisa. Por quê? Porque eu faço isso aqui tudo de graça, tá? Então eu disponibilizo para você um conteúdo totalmente gratuito. Eu, enquanto produzo esse conteúdo aqui na minha casa, eu poderia estar com a Gabi, poderia estar com o Gutinho, poderia estar com a Bruna, mas eu estou aqui produzindo essa aula para você poder estudar o processo civil, o direito empresarial, a prática civil, em geral, o conteúdo que eu produzo aqui. Então me dá uma força se inscrevendo, compartilhando o conteúdo, comentando aqui embaixo. Isso ajuda muito a que eu continue conseguindo fazer isso daqui de graça para vocês. Beleza? Então vamos lá. Professor, o que a gente vai falar na aula de hoje? A gente vai falar sobre os princípios que regem os recursos. Então vamos começar aí sem mais enrolação. Deixa eu só me organizar aqui e vamos lá para trabalhar a questão dos princípios. O primeiro princípio que a gente tem é o duplo grau de jurisdição, tá? E eu já vou trazendo aqui uma ideia do que seria esse duplo grau de jurisdição. É a ideia de um duplo juízo sobre o mérito. Duplo juízo sobre o mérito. Então, quando eu digo que alguém tem direito, faz jus ao duplo grau de jurisdição, eu estou dizendo que essa pessoa vai ter direito a ter uma decisão e levar essa decisão para um segundo órgão para que ele analise novamente o mérito daquela questão. Primeiro ponto, o duplo grau de jurisdição existe na lei? Existe. A nossa lei prevê o duplo grau de jurisdição para que você possa exercitá-lo, como por meio dos recursos. Então, por exemplo, você tem uma sentença, tá? Você não concorda com aquela sentença, beleza. Se você recorrer, você pode levar essa discussão tudo de volta lá para o tribunal. Mas você precisa recorrer e você precisa atacar todos os pontos que você não concordou para que o tribunal possa analisar novamente a questão. Se você não recorrer da decisão, não adianta ficar esperando, não, vai haver o duplo grau, porque o professor falou que ele existe. Não. Ele é uma possibilidade que você tem, mas desde que você exercite, tá? Existem procedimentos em que esse duplo grau ele é obrigatório, em que ele se impõe por força de lei, que é o caso da remessa necessária. Então, se você tem, por exemplo, uma condenação da fazenda pública, em regra, salvo as exceções que estão na própria lei, no artigo 496, tem aula sobre isso no canal, não vou me aprofundar aqui agora, mas se você está diante daquela situação e você quer fazer, você é condenado, você é fazenda pública, a lei diz o seguinte, esse processo vai para o tribunal. Por exemplo, a União foi condenada a pagar uma indenização de 3 milhões de reais. Ainda que a União não recorra, isso vai para o tribunal. Vai ter um duplo juízo sobre o mérito porque a lei impõe. Mas se você não é fazenda pública, ou se é uma das exceções em que não há reexame necessário, mesmo sendo fazenda pública, o único jeito de ter o duplo grau é você exercitando esse duplo grau. É você fazendo o recurso, provocando para que haja esse duplo grau, tá? Então, o duplo grau é um duplo juízo sobre o mérito. Prof, por que ele existe? Eu vou trazer aqui, gente, alguns argumentos favoráveis ao duplo grau, alguns argumentos desfavoráveis ao duplo grau. Tá? Só para você ter isso em mente. Então, é um duplo juízo sobre o mérito? É. Professor, a Constituição garante ele? Então, a Constituição não prevê de forma explícita o duplo grau. Você não vai achar na nossa Constituição essa expressão duplo grau. Mas a Constituição fala em tribunais, fala em contraditório amplo, com todos os recursos e meios a ela inerentes, então alguns defendem que o duplo grau esteja aí. A Constituição fala em Estado de Direito
e o Estado de Direito pressupõe controle das decisões judiciais, né? Possibilidade de revisão das decisões judiciais. Então, digamos que de forma implícita, alguns defendem que o duplo grau esteja na Constituição. E por que alguns defendem que o duplo grau realmente deve existir, professor? Primeira razão, muita gente vai dizer que o duplo grau deve existir, porque o juiz de primeiro grau, ele pode errar, e se ele errou, é legal eu ter a possibilidade de levar isso para um tribunal consertar o erro dele. É um argumento? É. Outro argumento que se utiliza, todo poder precisa de controle. Então, quando o juiz decide, alguém precisa controlar o que ele fez, alguém lá de cima precisa olhar se ele acertou ou ele errou. Terceiro argumento é, os tribunais que julgam os recursos, normalmente é assim, eles são formados por desembargadores, juízes mais experientes, né? E normalmente decidem de forma colegiada. Então, a chance de acerto é maior do que no primeiro grau em que o juiz decide sozinho. Esses são alguns argumentos utilizados. Mas tem muita gente que discorda desses argumentos e vai dizer, olha, o duplo grau é importante, mas não deveria ser como é. Existe demais, não devia existir para todo tipo de causa. E eu particularmente penso um pouco assim, tá? Mas professor, você não acha que o juiz pode errar? Eu tenho certeza que ele vai errar. Não é só que eu acho. Eu acho não. Eu tenho certeza que o juiz pode errar. Então, professor, se você tem certeza que o juiz pode errar, tem que mandar para o tribunal consertar o erro. Pois é, mas o tribunal não é um robô. O tribunal não é uma entidade. O tribunal é formado por outros juízes, que também podem errar. Então, se eu admito que o juiz de primeiro grau pode errar, eu tenho que admitir que o tribunal também pode errar. E aí, por isso, eu vou prever um triplo grau de jurisdição, um quádruplo, um quíntuplo? Não, eu não prevejo, tá? Importante frisar isso aqui. Eu sei que você já deve ter ouvido falar, muitas vezes em jornal, que, teve 4 instâncias de julgamento. Não é bem assim, tá, gente? Nós só temos duplo grau. STJ e STF, quando você julgou a causa em primeiro grau, foi para o Tribunal de Justiça, ou TRF, segundo grau. Aí você recorre para STJ ou para STF, não é um terceiro grau de jurisdição, tá? Ou quarto, não. É apenas um juízo de direito. Então, a análise de fato e prova fica restrita aos 2 graus de jurisdição. Lá em cima, eles vão analisar direito. Então, o STJ analisa se o direito federal infraconstitucional, aquele que não está na Constituição, foi aplicado de forma correta. E aí o Supremo, por meio do recurso extraordinário, vai analisar se o direito constitucional foi aplicado de forma correta. É isso, basicamente, tá? Mas vamos lá. Então, eu acho que o duplo grau não é 100% bom por isso, porque se o juiz de primeiro grau erra, o de segundo grau também pode errar. Outro argumento, você não concorda que se há um desprestígio muito grande da primeira instância, porque a primeira instância decide, não vale nada até que o tribunal venha e confirme, então você acaba desprestigiando todo o trabalho realizado pela primeira instância. Então, não devia nem decidir se a decisão dele vai estar sempre, ou sempre é possível que ela seja revista, não é melhor deixar o tribunal julgar direto? É um argumento que se utiliza. Outra coisa, será que o tribunal conserta o erro? Será que na maioria dos casos a apelação, por exemplo, que ataca a sentença, muda a sentença? Não. Já saíram dados estatísticos de tribunais de justiça que a maioria vai dizer que não muda. Em geral, a maioria das vezes a sentença de primeiro grau é mantida. Quer dizer que o tribunal consertou alguma coisa? Não. Quer dizer que o tribunal só manteve o que foi feito. E alongando o processo, jogando o processo com mais tramitação, mais tempo de tramitação. Ou seja, isso gera mais morosidade do processo. Professor, mas quando o tribunal mudou, ele corrigiu. Será que corrigiu? Não dá para saber. Por quê? Porque o sentimento de injustiça de uma decisão judicial é muito nosso. Então imagine que eu, Guilherme, tenha processado o João e eu tenha ganho. Eu gostei da decisão, o João não gostou. Eu achei que o judiciário foi justo, porque eu ganhei. O João acha que foi injusto. Aí ele recorre. Aí o tribunal reforma a sentença, por exemplo. Aí o João fala, viu? Como o juiz de primeiro grau tinha errado, tanto que o tribunal reformou. Será que eu vou chegar e vou falar, puta, realmente, o juiz tinha errado, né, me dando ganho de causa. O tribunal resolveu o problema. Não. Eu vou falar agora, pô, que sacanagem, eu tinha ganho e agora o tribunal estragou a decisão. Então, sempre quem perde é natural que tem esse sentimento de injustiça, de indignação, de revolta, de não conformismo com a decisão.
E quem ganha gosta. Então, a cada vez que o tribunal reforma uma decisão, ele alegra um lado, obviamente. Ele corrige, entre aspas, uma injustiça para um lado, mas ele cria uma injustiça para o outro lado. O que eu quero dizer é que o duplo grau está muito mais em nós, num sentimento nosso de inconformismo, do que numa garantia constitucional, na minha visão. Desde criança a gente luta pelo duplo grau, né? Tá lá na casa da avó brincando, a tua mãe diz pra você não fazer uma coisa, você vai pedir pra avó, vai direto lá pro tribunal pedir auxílio. Brincadeiras à parte, mas tem um pouco a ver com isso. Eu costumo falar com os meus alunos de graduação, imagine que você perca uma ação. Aí você fica indignado, pé da vida com o juiz de primeiro grau. Aí você recorre na confiança de que o tribunal vai reformar. E o tribunal vai lá e diz, o juiz está certo. A partir daquele momento, você, me diz aqui embaixo, vai falar assim, nossa, estou feliz. Agora eu estou com o sentimento de justiça. Porque o juiz decidiu contra mim, eu não gostei, mas o tribunal confirmou isso. E agora, queria até pedir desculpa pro juiz por ter ficado pé da vida com ele. Agora eu concordo com ele. Claro que não! Você vai ficar pé da vida com 4. Com o primeiro juiz da causa e com mais os 3 desembargadores que mantiveram aquilo. Por quê? Porque o sentimento de injustiça está na gente. Então, num processo judicial que é, em regra, eminentemente polarizado, nosso processo, em regra, é polarizado. Tem um lado contra o outro. É assim que normalmente funciona, né? Quando você tem isso, você sempre tem alguém que ganha e, na medida que ele ganhou, o outro perde. Se há um ganho parcial, há uma perda parcial, ou seja, é uma gangorra. Então, se você alegra um lado, você deixa o outro lado insatisfeito na mesma medida, né? A pessoa que fala, tô feliz, vou ganhar 1 milhão de indenização. Do outro lado tem alguém bem triste que vai ter que pagar 1 milhão de indenização. Então, esse sentimento de injustiça me parece que tenta a todo tempo justificar o duplo grau, mas ele não é suficiente. Porque se ele fosse suficiente, a gente precisaria ter triplo, quádruplo, quíntuplo, sei lá, infinitos graus de jurisdição. E a gente não tem. Em resumo, o duplo grau foi uma escolha do legislador. O legislador quis o duplo grau. Beleza, se ele resolver tirar, paciência, a gente vai ter que lidar com isso, ok? E para fechar, rapidinho, um outro princípio, taxatividade recursal. O que é taxatividade recursal? Em simples palavras, quer dizer, só são admissíveis recursos previstos em lei federal. Por quê, professor? Porque o artigo 22, inciso 1º da Constituição Federal diz que compete privativamente à União legislar sobre direito processual. E a previsão de recurso é por lei processual. Então tem que ser União. Prof, recurso que é só regimental, vale? Não. Recurso só regimental é inconstitucional. Ah, mas os tribunais têm lá recursos no regimento. Tem, alguns têm. Só que quando você lê o recurso, você vai ver que ele está previsto no CPC. Eles só regulamentam aquele recurso. Ele já está previsto no CPC. Aí tá tudo certo. O que eu não posso é criar um recurso por regimento, criar um recurso por lei estadual, criar um recurso por lei municipal. Recurso é criado, é previsto por lei federal. Qual lei federal? Qualquer lei federal, tá? Desde que seja lei federal. Professor, o CPC é uma lei federal? Claro que é, Lei 13.105 de 2015. Mas é o único lugar onde estão os recursos? Não. Não há dúvida que é o maior cardápio de recursos do Sistema Processual Civil Brasileiro está no CPC. Então lá você vai encontrar 10 recursos, tá? Mas você encontra, por exemplo, recurso na Lei do Juizado Especial, que é uma lei federal. Na Lei da Execução Fiscal, Lei 6830 de 80, que é uma lei federal também. O importante é que esteja em lei federal, não necessariamente no CPC, mas em lei federal. Beleza? É isso então que eu tinha a falar. Na volta do bloco já vou dar spoiler para outros recursos, unirrecorribilidade, fungibilidade e assim por diante. Um grande abraço, bons estudos e até mais.